perguntas e respostas. Você me respondeu um questionamento que eu fiz e eu vou responder aqui durante a live. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Alexander e as perguntas são muito interessantes. A pergunta é muito interessante, que foi a seguinte: o que você começou a comer mais depois do câncer? Isso é a chave para que a gente possa entender o que está acontecendo com você nesse momento. Começou a comer o quê? Vamos deixar aqui essa curiosidade. O que depois do câncer? Porque muitas pessoas acabam ingerindo alimentos que não são indicados para a saúde ou acham que com apenas alimentação saudável é o suficiente. Infelizmente não é. Depois do câncer, deixa eu registrar aqui para vocês, fixar. E você que está aqui me acompanhando, fique à vontade para deixar aqui algum comentário, para fazer alguma pergunta ou até mesmo para falar o que você comeu, caso você não tenha participado dessa enquete. Bom dia, Nedite, como é que você está? Tudo bem? Então, deixa eu já ir direto ao ponto, que é isso que importa. Vamos lá. Pão e manteiga, será que pode? Acho que era isso que a pessoa gostaria de perguntar. Pode, pão e manteiga pode. Qual gordura não é legal para passar no pão? Aí a gente fala da porcaria da margarina, que não deveria nem ter mais no supermercado, seja ela feita com gordura trans ou gordura interesterificada. Esses nomes são estranhos para o seu ouvido? É estranho também para o seu coração, é estranho também para o seu cérebro. O seu cérebro não sabe metabolizar direito esse tipo de gordura e produz artérias entupidas, produz resistência à insulina, produz um monte de situações não agradáveis para o bom funcionamento do seu corpo. Se você ainda ingere margarina, para de consumir isso agora. A gente não precisa de margarina para ter saúde, muito menos para ser feliz, tá bom? Então, mas é Becel, é marca tal, é marca não sei o que, continua sendo porcaria. Não consuma margarina. Esse produto não é adequado para a sua saúde. Venderam a ideia de que ele ia proteger seu coração, ele fez o contrário, ele prejudicou muito mais o coração do que as gorduras saturadas. Isso é grave, Isso é muito grave. E a ciência não, os pesquisadores que interpretaram essa ciência não tiveram coragem de trazer essa informação para você. Aqui, como não tem papa na língua e medo de indústria de alimentos, eu falo aquilo que é importante para a sua saúde, tá bom? O pão. Qual pão seria o ideal? Eu ensino meu paciente a fazer pão. Então, esse é o primeiro ponto. Eu ensino ele a ter um pão de melhor qualidade para a casa dele. Vamos pensar aqui na prática, de uma forma objetiva. Qual pão seria interessante? Pão francês. Você consome o pão francês, ele tem uma qualidade muito melhor do que pão de forma, do que pão de forma integral, do que pão francês integral. Até mesmo pão francês integral tem mais porcaria, do que biscoito de polvilho, do que biscoito de água e sal, bolacha recheada e assim por diante. Então é importante que você tenha consciência de que esses outros alimentos que eu falei têm muita porcaria adicionada. Entenda a porcaria como conservante, flavorizante, acidulante, espessante. Tem um monte de anti adicionado, não necessariamente tem a flavorizante no pão, mas só para você se familiarizar com o termo. É um monte de porcaria que nenhuma célula do seu corpo precisa. E além desses flavorizantes, desses corantes, você tem mais presença da porcaria da margarina, que uma das substâncias que tem lá dentro é a gordura vegetal. Então você tem uma gordura vegetal de péssima qualidade, você tem adicionado nesses pães de forma geral açúcar, então você torna esse produto que a gente chama de ultraprocessado, que são alimentos prontos para o consumo com uma composição nutricional horrível, péssima, não adequada para a sua saúde. Então lembra sempre, pão de forma integral, pão francês integral, pão francês normal, tudo bem, biscoito de água e sal, bolacha recheada, são alimentos péssimos para a sua saúde, são alimentos horríveis para a sua saúde. Então, se você consome o pãozinho francês com a manteiga, está dentro daquilo que é adequado. Se você consome esses outros que eu falei, sai correndo, porque isso não quer o seu bem. Vamos para a próxima resposta do que você começou a comer mais
depois do câncer? Lembrando que aqui eu entendo que foi uma pergunta e não uma colocação de que depois do câncer começou a comer mais pão e manteiga, porque se você tiver depois do câncer comendo mais pão, você está acabando com a sua saúde, né? Eu vou entender que isso não foi uma resposta para a minha pergunta, isso foi uma dúvida, um questionamento. Mas se você tem o hábito depois do câncer, como eu já vi em alguns comentários, a pessoa aumenta a ingestão de carboidrato, você está afundando a sua saúde, porque não se aumenta ingestão de carboidrato durante o câncer. Isso aí não é indicado. Muitas pessoas estão fazendo isso. E eu vou mostrar. Então vamos lá. Aqui o próximo, saladas e mamão. Aí ela trouxe um ponto específico. Provavelmente ela está fazendo quimioterapia, essa pessoa, não sei. A salada vai ser positiva para o bom funcionamento intestinal, se for higienizada. O mamão vai ser uma fruta que tem a papaina, que é interessante para o bom funcionamento intestinal também. É positivo nesse sentido, porém é muito pouco, né? Porque vamos imaginar, a pessoa antes do câncer tinha uma alimentação e depois do câncer ela só aumentou salada e mamão. Tá muito pobre essa situação. É claro que eu preciso enxergar o que ela comia antes, mas me parece muito pobre consumir depois do câncer mais salada e mamão. Parece muito pouco para as necessidades que o câncer exige, que o tratamento exige. Mas vamos valorizar esse ponto da salada e do mamão, que são alimentos interessantes para o bom funcionamento intestinal. Vou valorizar esse ponto. Mas me deixa muitas dúvidas de que a alimentação dessa pessoa não esteja adequada para enfrentar quimioterapia, radioterapia, cirurgia e diversos outros problemas, tá bom? Outro ponto aqui, deixa eu puxar. Aí é uma pergunta, ela não começou a comer mais depois do câncer. A pessoa perguntou, feijão pode? Na verdade, eu repito a pergunta para você. Você gosta de feijão? Essa pergunta é a mais importante que um profissional da saúde, da nutrição, na minha visão, precisa fazer. Porque a pessoa ela pega um rótulo e fala, linhaça pode? Não pode, não é indicado. Açafrão pode? Não pode, não é indicado. Mas vamos supor que ela traga um alimento bacana, feijão, arroz, carne e tal. Pode? Pode, mas consuma se você gostar. Se você não gostar, o seu nutricionista vai equilibrar isso, substituindo o feijão por outros alimentos, tá bom? Então, deixa eu pegar outro alimento aqui, outra resposta. O que a pessoa começou a comer depois do câncer em maior quantidade? Couve, brócolis, espinafre e beterraba. Ela está comendo mais legumes, eu vou colocar aqui o brócolis e a beterraba como legume, e está comendo mais saladas. A couve e o espinafre fariam parte disso. Se essa pessoa estiver ingerindo mais salada com a intenção de funcionar bem o intestino, ótimo, muito bom. A função da salada e do legume propiciam isso. A gente precisa de um intestino funcionando muito bem. Mas se essa pessoa consome espinafre querendo combater a anemia, ela não vai combater, porque o espinafre ele não tem a quantidade necessária de ferro para que a gente tenha alguém enfrentando a quimioterapia durante o câncer, porque enfrentando a queda da hemoglobina, né, que indica se você tem anemia ou não, durante o câncer. Então isso é muito pobre, é muito pouco para você combater a anemia. Espinafre, ou ora pronobis, ou outra folha, ou couve, não são ricas em ferro a ponto de combater a anemia de um paciente com câncer. Não perca o seu tempo combatendo a anemia com esse alimento. Utilize o seu tempo para comer essas folhas, para melhorar seu hábito intestinal e porque você gosta, mas não com o intuito de combater a anemia. Você vai gastar chumbo onde não precisa, tá bom? Aí vamos pegar aqui outro ponto. Deixa eu aproveitar para tomar minha água. Depois do câncer, a pessoa começou a comer mais o quê? Verdura, legume e frutas. Esse é um ponto muito comum do paciente com câncer. Quando você ouve, né, as pessoas nas redes sociais ou quando as pessoas entram em contato comigo
É extremamente comum elas falarem que estão comendo mais fruta, verdura e legume. É bom, mas não é o bastante. Vou repetir. Quando as pessoas estão diagnosticadas com câncer, elas normalmente falam: comecei a comer mais fruta, verdura e legume. Isso é bom, mas não é o bastante. Por que não é o bastante? Porque a fruta, verdura e legume faz parte da alimentação de qualquer pessoa, de alguém que busca saúde. Alguém que está enfrentando câncer precisa combater o câncer. E um grande aliado para a melhora da imunidade, do combate da anemia e da manutenção da massa muscular, que é muito importante durante o tratamento, é o consumo de carnes. Essa pessoa colocou aqui, fico muito contente. Por aqui eu não consigo saber se a quantidade de fruta, verdura e legume não torna essa alimentação desequilibrada, porque existe uma quantidade adequada de fruta, verdura e legume para ela consumir, e no caso da carne também existe. Então, eu não sei o peso dessa pessoa, eu não sei o tratamento que ela faz, eu não sei quais são as doenças prévias que ela tem. Às vezes nem você sabe a doença que você tem além do câncer. Quem vai fazer essa investigação? Um médico, um oncologista e um nutricionista. Vão investigar se tem alguma deficiência nutricional, algum outro problema. E a carne, ela tem uma dose específica para você comer durante a semana, combinações, preparações e assim por diante. Então, fico feliz pela colocação da carne aqui, fico muito contente, mas ainda, mesmo assim, eu fico na dúvida se isso que você está comendo está indicado e adequado para a sua realidade, para o momento que você está vivendo. Vamos para outra resposta aqui, deixa eu puxar. Olha lá, de novo, a questão. É comum, a pessoa teve câncer, ela come mais verdura e legume. Isso daí deveria ser para qualquer ser humano, né? Não porque teve câncer. Então, comer verduras e legumes e fruta, não colocou fruta, mas eu vou falar, não é o bastante. Eu não falei que é errado, não é o bastante. Esse é o ponto principal que as pessoas ainda não perceberam, não entenderam. Existem parâmetros para que eu possa saber se a quantidade está certa ou não, se a quantidade de legume está certa ou não, para que eu possa ajudar você que está nesse momento delicado vivendo. A Rose, tenho a dificuldade de comer a carne todos os dias, tipos únicas que como bem é o peixe. O peixe é um excelente alimento, viu, Rose? Mas existem peixes específicos para o consumo durante o câncer, existem preparações específicas, existem indicações específicas, e se você tem dificuldade de comer carne, o nutricionista que cuida de você precisa investigar o que está acontecendo, porque o corpo fala, às vezes você não sabe interpretar, ele está te falando alguma coisa que você não entendeu ainda. Então o nutricionista vai falar, opa, peraí, você não está conseguindo comer carne? Mas por quê que você só consegue comer peixe? Fico feliz pelo peixe, mas por que só o peixe? Então existem diversas ferramentas que eu como nutricionista vou usar para entender o que está acontecendo para você não comer isso. Às vezes existe outro problema que você não está nem enxergando e está empurrando com a barriga. Então isso é fundamental, esse acompanhamento personalizado. E no final, hoje eu vou falar desse acompanhamento. Então, obrigado por compartilhar também, viu, Rose? O que você está vivenciando. Vamos colocar aqui, ó. Outra situação. Brócolis e bastante verdura. Não é novidade. Eu até fico feliz nas redes sociais, que acho que uma das coisas que as redes sociais trouxeram para todos os pacientes com câncer é a necessidade de comer mais fruta, verdura e legume. Isso eu fico feliz, porque o brasileiro, pelas pesquisas de consumo alimentar, já consumiam poucas frutas, verduras e legumes. Esse acho que é um ponto, um dos poucos que a gente pode dar de valorização às redes sociais. É um dos poucos em relação ao câncer. Eu gostaria que tivesse de forma expressa, assim como eu faço desde as primeiras lives minhas, o consumo de carne como principal alimento. Não é colocado isso, né? Não é colocado. Se nós tivéssemos de maneira geral dos 100 milhões de usuários de Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, aí vai, eu não sei a quantidade total, mas eu sei que tem 100 milhões de usuários do Instagram no Brasil. Se nós tivéssemos o apelo, a indicação, você teve câncer, precisa comer mais carne. A gente ia ter um salto de qualidade na vida dos milhões de brasileiros que têm câncer hoje. Um salto de qualidade, um salto de não fazer essa pessoa parar aqui.
mesmo sem ela necessariamente não saber a quantidade, mas só dela tirar o medo, porque muitos têm medo da carne de boi, dela tem medo de carne de frango, ele tem medo, então se ele tem medo, ele para de comer ou ele consome menos. Isso interfere diretamente no resultado da quimioterapia. Em vez da pessoa fazer quimio em 3 meses, ela faz em 1 ano, faz em 2 e aí vai. Então esse é um ponto muito importante. Se na rede social tivesse esse apelo, tem câncer? Consuma carne. Tem câncer? Consuma carne de boi. Tem câncer? Consuma carne de frango. Tem câncer? Consuma ovos. Tem câncer? Consuma carne de porco. Tem câncer? Consuma peixe. Nossa, aí a gente ia dar um salto para melhorar a vida de todos os pacientes com câncer no Brasil, acredito eu. Tá bom? Então a pessoa que coloca aqui brócolis e bastante verdura, de novo, continua deficiente para enfrentar o câncer. Infelizmente, continua deficiente. E muitos estão repetindo brócolis. Brócolis tem uma substância chamada glicosinolato, que é uma substância protetora das células. Então a pessoa ouve, e o brócolis, vi falar que tem uma substância boa que protege o corpo. Legal, ele tem. Mas, como sempre, a pessoa aposta todas as fichas dela em algo que não vai ser o grande diferencial do tratamento. Ela aposta em um cavalo que é legal para corrida, né? Vamos pensar na corrida, postou num time ali que é legal, mas não é o melhor time. O melhor time se chamam as carnes, tá bom? Aí vamos aqui para o outro. Fique à vontade para comentar o que vocês aumentaram depois do câncer. De novo, olha lá. Você vê como é que é comum essa linguagem da internet? O que a pessoa aumentou depois que teve câncer? Legumes e frutas. Né? Então, é o mais do mesmo, que não muda a história do tratamento oncológico. O que vai mudar é o consumo de carne. Eu sempre tenho falado isso, consumo de proteína. E quando a gente fala de fruta, verdura e legume, não é nem rico em proteína. Né? Se a pessoa vivesse comendo só isso, ela estaria na roça, ela estaria danada. Né? Espero que as pessoas que estão colocando isso estejam consumindo carnes, estejam consumindo outros alimentos. Mas comer apenas isso é pobre em proteína e o principal nutriente que você precisa, um dos principais, não o principal, é a proteína. É o, como fala, proteusa, de primeira importância, primeira qualidade. As pessoas acham que estão consumindo de forma adequada para o câncer. Talvez elas estejam consumindo um pouquinho mais saudável. Se elas estivessem saudáveis, elas não estão. Elas estão com metástase. Estão com metástase na cabeça, metástase no pulmão, metástase no fígado. Ela não está saudável, ela está doente. Ela tem uma doença que precisa ser tratada. E ela não pode fechar os olhos para essa doença. Quem fica comendo fruta, verdura e legume apenas está fechando os olhos diante da doença. Então isso é perigoso, isso é complicado, tá bom? Então espero eu que não seja o único alimento que ela aumentou durante o tratamento. Por sinal, o consumo de proteína de paciente com câncer é maior do que uma pessoa saudável. Eu acho que falo algumas vezes isso aqui, falo da importância da carne, mas talvez com essa força que eu estou falando agora é a primeira vez. Quem está com câncer precisa de mais proteína. As pessoas não acordaram para isso ainda e por isso que a metástase está crescendo, que o tratamento está demorando e as pessoas não estão se curando. Esse é um dos principais motivos, na minha experiência, naquilo que eu tenho verificado. E aí, vamos aqui para o outro. Castanhas, laranja, água de coco natural, bolo de farinha. O que eu vejo aqui, depois do câncer, é uma bomba de carboidrato. Uma quantidade gigante de carboidrato que a pessoa está consumindo. E o caminho para o tratamento do câncer não é aumentar a ingestão do carboidrato, e sim aumentar a ingestão de proteína e de gordura. De novo, o besterol da internet influenciando as pessoas a não ter remissão e não ter saúde. Depois do câncer, aumentou o consumo de bolo, péssimo, horrível. Depois do câncer, aumentou o consumo de laranja, de água de coco, péssimo, horrível. Castanha, legal, bacana o consumo de castanha. Mas os outros todos são ricos em carboidrato e talvez isso prejudique essa pessoa a médio e longo prazo. A pessoa não está enxergando isso ainda. Ela não caiu a ficha de que o grande aliado
para o tratamento do câncer aumentar a proteína e aumentar a gordura. Não caiu. Em nenhum momento eu estou verbalizando que a dieta low carb ou cetogênica. Não estou verbalizando isso. É totalmente diferente dessa realidade. Mas a pessoa está fazendo o oposto do low carb e da cetogênica, que é consumir excesso de carboidrato, que é inflamatório e prejudicial para o seu corpo, porque mais carboidrato aumenta a gordura debaixo da célula, e gordura debaixo da célula é o alimento que o câncer mais quer. É a produção irregular de hormônio para que a pessoa tenha mais câncer. Não sou eu que estou falando isso. Quem mostra isso é a ciência. Pessoas gordinhas, não é obeso, tá? Pessoa gordinha alimenta o câncer. Pessoa gordinha forma célula saudável em câncer. Pessoa gordinha pode acelerar a metástase. Pessoa gordinha faz o tratamento durar mais tempo. Não sou eu que falo isso, a ciência fala isso. E o mundo ainda não acordou para isso, e o paciente com câncer muitas vezes fecha os olhos para essa realidade. E aí, o outro aqui, olha que bacana. Eu preciso tirar essa marca, senão eu não consigo marcar outro. E esse aqui é extraordinário. O que a pessoa fez depois do câncer? Olha que bacana, olha que extraordinário. Ela fez o quê? Tomou mais água. Pouquíssimas pessoas, ela foi a única que colocou, ela, por sinal, é minha aluna. Pouquíssimas pessoas, na verdade, só ela colocou que está tomando mais água depois do câncer. As pessoas consomem fruta, verdura e legume, mas a quantidade de água nesses alimentos não supre a sua necessidade. Então, eu sempre estou com a água do meu lado, não é à toa, por dois motivos. Primeiro, porque faz bem para mim. Segundo, porque eu quero influenciar você a beber mais água. Quando é que você não vai beber água? Quando você está inchado, perna inchada, pé inchado. Aí você vai falar com o médico e falar, doutora, eu estou inchada, o que eu faço? Fora isso, você precisa de mais água. Esse é um ponto que a rede social poderia ajudar demais o paciente com câncer e não ajuda. Ela não fala que o alimento mais importante, eu chamo água de alimento, pesquisadores alguns falam que é, outros que não. De qualquer forma, todo profissional da saúde sabe que a gente precisa de mais água, isso que importa, isso que é válido. É necessário que você consuma mais água. Mas eu tomo suco, não é a mesma coisa. Eu tomo chá, não é a mesma coisa. Eu tomo refrigerante, pior ainda. Então, é necessário que você beba mais água, porque mais de 60% do seu corpo é água. A quimioterapia precisa ser eliminada depois que você usa. E você fica mantendo aquele efeito colateral da quimio no seu corpo, porque você tem a mania de ficar tomando suquinho verde, suquinho detox, que não resolve a vida do paciente com câncer. Você precisa tomar mais água. Essa é a principal substância para o ser humano e também em especial para o paciente com câncer. Vamos brindar? Cadê o seu copinho de água, a sua garrafinha? Fala quem está aqui na live comigo com garrafinha de água ou com copo de água. Coloca assim, só para eu saber se você está. Que delícia, né? Então, lembra disso. Água é a substância mais importante para o ser humano. Nenhum ser humano pode, durante o dia, tomar mais de 1 quilo de um alimento. Você não vai comer nunca 1 quilo de carne no dia, não vai comer 1 quilo de fruta, tem gente que está comendo, não vai comer 1 quilo de verdura, mas você precisa, falando de forma bem superficial, de 30 ml por quilograma de peso. Então, se a pessoa pesa 100 quilos, ela teria que tomar 3 litros. Se ela pesa 50 quilos, ela teria que tomar no mínimo 1,5 litro. Então, no mínimo, o ser humano vai precisar de 1,5 kg de alguma coisa chamada água. No mínimo, 1,5 kg. Nada no seu tratamento vai chegar a 1 quilo. Seja fruta, verdura, legume, carne, nada. O único que chega nesse patamar de mais de 1 quilo é a água. Porque se eu falo de 1 litro, eu estou falando de 1 quilo. Então você precisa de mais água e não acordou ainda para isso. Ninguém que está aqui comigo respondeu que está com água. Agora são 8h10 e você não tomou água? O que está acontecendo? Se é o mais importante para você se cuidar. Se a bomba chamada câncer, câncer é uma bomba, câncer não é brinquedinho, não é balinha, não é bolinho, não é coisinha simples. Não acordou você para que você tome água? Que tempestade você está esperando chegar na sua vida para você mudar? Ninguém colocou sim, olha aqui.
Que incrível. Eu acho que não ficar atento. Vou perguntar de novo. Se você está com garrafa de água ou copo de água, um recipiente com água para tomar agora, coloca sim aqui nos comentários. Se você não despertou com essa bomba chamada câncer que você precisa mudar, e o primeiro passo, na minha visão, é água, o que você está esperando acontecer na sua vida para você mudar? Se nem o câncer, que é uma doença grave, fez você mudar, o que vai fazer você mudar? Eu não sei. Eu mudei. Agora, quando é que você vai começar a mudar? De verdade, sinceramente? Não sei. Porque se a coisa mais grave de doença aconteceu com você e não mudou, não sei mais o que é capaz de fazer você mudar. Não, sinceramente, não sei. Então, parabéns para a pessoa que colocou muita água, porque ela está bebendo mais, ela viu que é importante. E proteína, ela é minha aluna, ela segue um rodízio de carnes, uma combinação de carnes específicas para o tratamento dela. Então, esse é o ponto que eu gostaria de ouvir de todas as pessoas que escreveram para mim. O que essa pessoa aumentou depois do câncer? Aumentei o consumo de proteínas e água. Puxa, é o grande passo, é a grande chave de diamante para que a gente possa se aproximar da remissão. Todos os outros, daquela forma superficial de fruta, verdura e legume, talvez estejam prejudicando a saúde. Talvez, eu não sei, porque eu não avaliei toda a alimentação daquelas pessoas. Mas talvez todos que estão aqui responderam, que acham que talvez, alguns já até colocaram, não, minha alimentação é para remissão. Aí eu faço 2, 3 perguntas, já desmascara. Assim, não, sua alimentação não é para remissão. Aí a pessoa fala, não, eu tenho alimentação saudável. Mas você está doente, você não está saudável. Você precisa de uma alimentação para quem está com uma doença chamada câncer, não para alguém que é uma pessoa saudável, que teria, a princípio, talvez uma indicação um pouquinho próxima da sua. A gente está falando de algo grave, de algo sério, de algo que pode comprometer o seu amanhã, que pode comprometer a sua história, pode comprometer a sua presença ao lado da sua família. Então, esse é o ponto principal, que não caiu a ficha ainda das pessoas. Ah, mas eu vi na internet. Internet não individualiza tratamento. Por isso que eu abri essa oportunidade agora para você fazer parte do meu programa de acompanhamento, de você ser o meu paciente, tendo acesso a 3 consultas online, uma por mês. Eu vou te falar tudo que você vai comer do café da manhã ao jantar, com quantidade, com lista de substituição. O que é lista de substituição? Se você não comer arroz, o que você come no lugar? Se você não comer carne de frango, o que você não come no lugar? Se você não tomar o leite, o que você consome no lugar? Isso é uma lista de substituição. Eu te mostro tudo o que você precisa e a quantidade, quantos ml, quantas gramas, como é que você vai fazer para comer, como é que você vai fazer para preparar, receitas e assim por diante. E com dezenas de pacientes que estão na remissão hoje, que conseguiram remissão. Por que ele conseguiu? Porque ele pegou alguém para segurar na mão dele. A internet não segura na sua mão. A live não segura na sua mão. Ela não tem esse poder. Story não segura na sua mão. Quem segura na sua mão é um profissional que personaliza seu atendimento, que no caso aqui eu me coloco nesse local. Então, você vai ter, além dessa oportunidade do acompanhamento meu personalizado, você terá também a oportunidade de assistir o curso já gravado da alimentação com foco na remissão. Então, isso vai agregar muito para que você tenha a possibilidade de reduzir os efeitos colaterais da químio. As pessoas ficam enjoadas, as pessoas ficam com dor, as pessoas ficam com diarreia, as pessoas ficam com anemia, e a gente vai reverter essa situação ou minimizar essa situação. Quantas mães não falaram, Alexander, eu estou acompanhando você porque eu quero ver minha filha crescer? Quantas pessoas não estão me acompanhando e falam, eu estou acompanhando você porque eu quero ver o meu filho se formar? Quantas pessoas não me falam que estão comigo porque querem ver o amanhã? Então, essa é a oportunidade para você. Você tem hoje, as últimas horas estão chegando, a gente vai encerrar a venda hoje, que é sexta-feira, dia 7, desse programa. Então você tem a oportunidade de fazer parte dessa conquista e fazer parte dessa transformação. Para fazer a inscrição, para você entrar, é muito simples. Depois que eu desligar no link da bio, você clica nele e você vai ter a possibilidade de colocar
seus dados para pagar em 12 vezes, para pagar em uma vez, para pagar por Pix, pagar à vista, como for melhor para você. O atendimento já vai ser marcado a partir do dia 10, que é na segunda-feira, para os pacientes que já fizeram inscrição na sexta. A gente já tem alunos que entraram, haviam 20 vagas, temos menos vagas agora e você pode fazer parte disso. Não sei se você deixar até a noite, que vai ser quando vai encerrar a venda, eu vou ter vaga para você. Não sei. Eu sei que agora, nesse momento, você tem essa oportunidade. À tarde, não sei. À noite, muito menos. Tá bom? Então, quero agradecer você que me acompanhou aqui nessa sexta-feira. Espero que o câncer faça você acordar, faça você levantar, faça você perceber que tem muito mais coisa para viver. Espero que isso aconteça e estou aguardando você do outro lado para você ser o meu paciente e para você ser, como muitos pacientes são, o paciente que vai entrar em remissão, quando não tem nos exames de sangue e imagem a presença do câncer. Tá bom? Então, tenha um maravilhoso dia e te vejo do outro lado no momento que você for o meu paciente. Um grande abraço.